O islamismo é a segunda religião mais seguida do mundo. Já conta com mais de 1,5 bilhões de pessoas e, segundo o que apontam os estudos, o islamismo é a religião que mais vem crescendo desde os últimos tempos. Estima-se que até 2030 eles já possuam mais ou menos em torno de 2,2 bilhões de pessoas seguindo essa religião. Mas afinal de contas, por que o islamismo vem crescendo tanto nos últimos dias? Mas será ela um mito ou verdade? Será que realmente nasceu de uma revelação divina ou tudo não passa de uma simples invenção humana? Mas afinal de contas, o que a história e a arqueologia têm a nos dizer sobre as origens do islamismo? Será que ela sobrevive ao teste do tempo? Quando analisamos o cristianismo, encontramos múltiplas testemunhas oculares, documentos independentes e até mesmo provas arqueológicas que confirmam a veracidade dos evangelhos. Mas será que o mesmo acontece com o islamismo? Prepare-se porque hoje vamos investigar a fundo essa questão e o que você vai descobrir pode ou não mudar completamente a forma como você vê a religião. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa aqui o seu like, porque isso ajuda demais. O canal ainda é novo, então a tua opinião, o seu like, a sua subscrição faz toda a diferença. Se puder, comenta aqui embaixo temas que vocês gostariam de ver aqui no canal explicados para que eu faça vídeos sobre eles. Muito obrigado de coração e segue o vídeo. E bom, sendo o cristianismo mais antigo que o islamismo, é natural que as pessoas façam comparações e se questionem sobre a veracidade dos factos. No que toca à arqueologia, o cristianismo possui algumas evidências bastante interessantes a seu favor, como por exemplo os manuscritos antigos, os rolos do Mar Morto, as cartas de Paulo e até mesmo provas físicas como a tumba do ossuário de Tiago, irmão de Jesus. Ou seja, há um conjunto de indícios que corroboram com a narrativa cristã desde os primórdios, pois as cartas de Paulo datam até mesmo do primeiro século. Mas quando olhamos para o islamismo, a coisa fica diferente. O Alcorão é a principal fonte do islamismo, porém, as cópias mais antigas que chegaram até nós não são do tempo de Maomé, mas sim de algumas décadas ou até mesmo séculos depois da sua morte. Da mesma forma, os hadiths que relatam tradições e episódios da vida de Maomé só foram registrados no século IX, ou seja, quase 200 anos após a sua morte. E como já deve ser óbvio, isso cria um verdadeiro vazio histórico. Temos também alguns manuscritos importantes como os descobertos em Sana, no Iêmen, em 1972. Eles mostram variações textuais em relação ao Corão que conhecemos hoje, indicando que possivelmente nos primeiros séculos o texto não estava totalmente fixado, podendo assim ter sofrido algumas alterações. Outro detalhe curioso vem das moedas antigas. As primeiras moedas usadas pelos árabes conquistadores traziam até mesmo símbolos cristãos como a cruz e não faziam propriamente uma referência a Maomé. Só mais tarde, no final do século VII, o nome do profeta e versos do Alcorão começaram a aparecer, e quando olhamos para as primeiras construções islâmicas, como o famoso Domo da Rocha em Jerusalém, notamos algo semelhante. Suas inscrições falam de um Deus único e criticam a fé cristã, mas não apresentam uma bibliografia clara de Maomé. Além disso, registros de cronistas não muçulmanos daquela época mencionam árabes conquistadores, mas quase não falam de Maomé diretamente. Tudo isso leva muitos historiadores a concluir que a identidade do islamismo como religião organizada foi sendo construída gradualmente ao longo de séculos, e não tudo de uma vez. Mas isso por si só não significa que o islamismo seja uma religião falsa ou propriamente um mito. Mas sim significa que a história é muito mais difícil de ser confirmada pela arqueologia. Pelo menos quando comparamos com religiões como o cristianismo, que possuem algum embasamento arqueológico e histórico confirmados, acaba sendo mais fácil comparar a existência de determinados elementos cristãos do que de certos elementos islâmicos. E isso porque a diferença entre os dois é de 620 anos, então na teoria deveria ser um pouco mais fácil de encontrar evidências para o islamismo do que para o cristianismo, certo? Bom,
Na teoria, isso não é bem assim. Uma dúvida interessante que muita gente tem é exatamente essa. Já que o Islã surgiu mais tarde do que o cristianismo, cerca de mais de 600 anos depois, não seria mais fácil encontrar evidências históricas e arqueológicas com relação ao cristianismo? A resposta na prática é que não. E isso tem algumas razões muito boas por trás. Primeiramente, o cristianismo nasceu em áreas do Império Romano, com cidades bem construídas, administração organizada e registros históricos abundantes. Igrejas, catacumbas e documentos antigos deixaram provas físicas que até os dias de hoje nós conseguimos ter acesso. Já o Islã surgiu na Península Arábica, uma região mais desértica com cidades pequenas e infraestrutura mais simples. Os primeiros muçulmanos transmitiam grande parte dos ensinamentos oralmente, e as mesquitas inicialmente eram mais modestas, então sobraram menos vestígios arqueológicos diretos. Além disso, o clima e a dispersão geográfica ajudaram a preservar textos, mas infelizmente não tanto as construções e artefatos do cotidiano. Por fim, o cristianismo se espalhou rapidamente e ganhou apoio oficial do Império Romano, império esse que na altura era o maior império do mundo, enquanto o Islã só se expandiu mais tarde, produzindo mais vestígios históricos depois do período inicial. Ou seja, mesmo sendo mais recente, o Islã não tem tantas evidências arqueológicas quanto o cristianismo, porque não depende apenas da idade, mas de contexto cultural, geográfico e tradição de preservação. O nascimento do islamismo e suas fontes. O islamismo nasceu no século VII d.C., quase 600 anos depois da vida de Jesus Cristo. Segundo a tradição islâmica, Maomé recebeu revelações do anjo Gabriel na Arábia Saudita. Revelações essas que mais tarde foram registradas num livro chamado o Alcorão. O ponto curioso é que, ao contrário dos evangelhos, não existem documentos contemporâneos à vida de Maomé. Todos os primeiros relatos foram escritos mais de 100 anos depois da sua morte. A Torá e as principais divergências para as outras religiões. Antes de compreendermos em que ponto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo se distanciaram, é importante saber o que é a Torá. A palavra Torá em hebraico significa instrução ou lei. Ela corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É justamente nesses livros que encontramos a criação do mundo, a história dos patriarcas, a saída do povo de Israel do Egito e a aliança entre Deus e Moisés no Monte de Sinai. Para o judaísmo, a Torá é a fé da base e da vida religiosa, contendo os mandamentos e a entidade espiritual do povo judeu. No cristianismo, ela também faz parte da Bíblia, mas aparece como início do Antigo Testamento e é interpretada como a preparação para a vinda de Cristo. Já no islamismo, muitas histórias da Torá são reconhecidas, mas reinterpretadas dentro do Alcorão. E é justamente a partir dessa mesma raiz que surge a grande questão: se todas compartilham a Torá como o ponto de partida, em que momento exatamente cada religião tomou o seu rumo? Sim, de facto, realmente elas partilham da mesma raiz. Todas olham para Abraão como o patriarca da fé. No judaísmo, ele é o pai da aliança com Deus. No cristianismo, é visto como exemplo de fé que antecipa a vinda de Cristo. E no islamismo, Abraão é lembrado como o primeiro verdadeiro monoteísta, um modelo de submissão total a Deus e até considerado ancestral espiritual dos muçulmanos. O ponto de divergência entre elas está justamente em como cada tradição é interpretada e como ela é entendida como revelação de Deus e quem seria o suposto mensageiro final para trazer essa mensagem. Para o judaísmo, tudo continua centrado na Torá e na aliança entre Deus e o povo de Israel. Os judeus ainda aguardam a chegada do Messias, não reconhecendo Jesus como seu Salvador e Messias. Já o cristianismo acredita que esse Messias já veio e é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, o Novo Testamento é visto como o cumprimento da Torá e a base da fé cristã. Já para o islamismo, Jesus é respeitado, mas não é filho de Deus, é apenas um profeta importante. Os muçulmanos acreditam que tanto os judeus quanto cristãos corromperam as suas escrituras originais, e aí é que entra o Alcorão. Para eles é a revelação final de Deus, completa e incorruptível, que segundo dizem eles foi entregue ao profeta Maomé. Ou seja, apesar de partilharem uma mesma raiz,
cada religião entende de forma diferente a mensagem final, e é exatamente por isso que ao longo do tempo seguiram caminhos tão distintos. Portanto, quando colocamos o islamismo à prova da arqueologia e da história, o resultado é no mínimo intrigante. Enquanto o cristianismo apresenta múltiplos vestígios físicos e documentais desde o início do primeiro século, o islamismo só começa a consolidar suas fontes muito tempo depois da vida de Maomé, e isso nos levanta à questão central do vídeo. Seria o islamismo realmente uma revelação divina ou teria sido moldada como uma construção humana ao longo do tempo? E bom, segundo a Bíblia, qualquer outro evangelho diferente deste que nos é pregado é considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Mesmo que fosse entregue por um anjo, nem que os céus caíssem, o evangelho não poderá ser modificado. E qualquer distorção da mensagem de Cristo é rejeitada de forma absoluta. Já segundo o Alcorão, a mensagem de Maomé é apresentada como a restauração da fé original de Abraão, pois, segundo eles, judeus e cristãos teriam alterado as revelações anteriores. Então, o Alcorão afirma ter vindo como confirmação e correção final dessas escrituras. A Bíblia, no capítulo 1, versículo 8 até o 9 de Gálatas diz: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos é anunciado, seja anátema. Assim como antes dissemos, também agora outra vez dizemos: se alguém vos anuncia outro evangelho além do que recebestes, seja anátema. Já segundo o Alcorão, Sura 3, versículo 3 e 4, Ele revelou-te o livro com a verdade, confirmando o que existia antes dele, e enviou a Torá e o Evangelho como orientação para as pessoas, e revelou o critério, o Alcorão. Depois temos aqui Alcorão, Sura 5, capítulo 48. E enviamos para ti o livro com a verdade, confirmando o que havia antes dele do livro, e como critério sobre ele. O que nos leva para a pergunta do título deste vídeo: o islamismo é mito ou verdade? Bom, ao longo do vídeo analisamos várias provas arqueológicas, históricas e culturais. Vimos que, embora existam algumas evidências a favor do islamismo, elas são muito mais limitadas em comparação com as do cristianismo. É importante lembrar que mesquitas, tradições e outras manifestações culturais existem, mas elas não substituem a evidência histórica direta. No entanto, também como eu expliquei ao longo deste vídeo, faz sentido não termos tantas provas arqueológicas para o islamismo pelas questões geográficas, políticas e culturais. Dificultaram bastante a preservação dos registros. Só muito tempo depois disso, com a expansão e com a difusão do Alcorão, é que essa informação começou a chegar a outras regiões. E quando comparamos com textos sagrados, vemos uma diferença de abordagem. A Bíblia afirma que qualquer outro evangelho é amaldiçoado, mesmo que entregue por um anjo. Já o Alcorão apresenta a mensagem de que Maomé como a restauração da fé original de Abraão, corrigindo e confirmando as escrituras anteriores. Portanto, nada é 100% confirmado ainda, pelo menos não segundo a história e a arqueologia. Mas o que podemos afirmar é que, com base nas evidências disponíveis até hoje, o cristianismo tem mais suporte histórico documentado do que o islamismo. No final, cada um terá que refletir sobre essas informações e decidir por si mesmo o que é que faz mais sentido, para que assim possas responder à pergunta: seria o islamismo mito ou verdade? E a verdade no sentido da palavra é algo que se constrói com provas e análise crítica, e não apenas com crença. Portanto, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Novamente, isso vai ajudar demais o canal. E se possível, compartilhe o vídeo, dê-me um feedback. E lembrando sempre de manter o respeito aqui na seção dos comentários, pois eu sei que temas como esses de religião tendem a criar mais confusão do que normalmente é necessário. Eu percebo as divergências que cada uma das pessoas tem aqui embaixo nos comentários, mas novamente tentem sempre manter o respeito uns pelos outros, porque no final do dia nós somos todos pessoas, somos todos seres humanos, e nunca se esqueçam que do outro lado da tela também tem um outro ser humano com sentimentos e emoções. E se quiserem deixar suas opiniões aqui embaixo, ou melhor, se vocês quiserem me dar feedbacks de como eu posso melhorar isso, fazer críticas construtivas, eu peço que você assim o faça, porque isso vai me ajudar demais.
Como o canal é novo, eu ainda não sei muito bem qual a abordagem que o meu público gostaria que eu tomasse. E aqui a sua opinião realmente interessa, então, se possível, comente e deixe o like e se inscreva. Muito obrigado por tudo. Eu me chamo Antônio e até uma próxima.